Salésio D'Agostini. E aí, Salésio? Muito bem, estamos à disposição. Esperando aí para o final do ano, já estamos chegando, né? Novembro está chegando aí, né? É isso aí. Salésio, tem aqui e eu sempre ressalto isso, né? Que o programa aí, de modo geral, mas esse espaço do Conversando sobre Contabilidade, ele tem hoje uma veiculação nacional, tem uma repercussão nacional. Nós temos aí hoje, por exemplo, uma pergunta da Eduarda Lima. Ela é de Belém do Pará. Bela Belém do Pará, conheço muito bem Belém. Belém é maravilhosa, uma cidade espetacular, gente linda, maravilhosa, gente educada, gente amiga. Belém do Pará, um abraço aí, Eduarda Lima. Professor Salésio, ela pergunta, o senhor poderia nos explicar como se elabora um fluxo de caixa? Eu pergunto, diz a Eduarda, porque estou estudando esse conteúdo e não estou entendendo a lógica da sua elaboração. O senhor, em função da facilidade que tem em abordar os temas contábeis, poderia me explicar? E aí? Pois então, vamos lá, ok? A lógica é simples, tá? Se você está elaborando um fluxo de caixa, você tem que ter em mente que o que você vai fazer é conhecer toda a movimentação financeira da pessoa jurídica. É isso? É um fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa, você tem que entender que existe dois tipos de fluxo de caixa. O fluxo de caixa a realizar, aonde você controla as contas a pagar e as contas a receber, projetando, evidentemente, o que vai acontecer, para você não ter problemas financeiros. Tá? Então, esse é o fluxo de caixa a realizar. Eu preciso saber o que eu vou receber, o que eu vou pagar, vou projetar as minhas compras e as minhas vendas, né? Com isso, montar aquele cálculo, aqueles exames, aquele fluxo, né? Para que eu não tenha problema de pagar meus compromissos logo em seguida. Esse é um deles. O outro fluxo de caixa é o fluxo de caixa que aconteceu, é o fluxo de caixa realizado. Então, esse fluxo de caixa realizado, você elabora para verificar qual foi a política adotada pela pessoa jurídica para gerir o seu negócio. Veja só, há uns anos atrás, uma pessoa jurídica me procurou e disse, poxa, por que o meu vizinho vai bem, mantém o mesmo negócio que eu mantenho, a mesma atividade, e eu não estou tão bem assim? Então, o que é que se faz? Se busca as demonstrações contábeis e, por essa demonstração contábil, você elabora o fluxo de caixa que foi realizado. Ou seja, a movimentação financeira que ela gerou para você saber qual foi a política que ela adotou, como é que ela buscou dinheiro, não é isso? Aonde ela está aplicando os recursos, enfim, com isso você faz uma análise para verificar qual foi a maneira de gestão, ok? Como é que se faz isso? O fluxo de caixa realizado, nós temos dois métodos. É o método direto ou o método indireto. O método indireto é aquele que tu examinas os valores líquidos, ou seja, tu tens essa demonstração contábil, não é isso? Tu compara o que tu tens e aquilo que tu tinhas. Ou seja, é simplesmente fazer a comparação, o que eu tinha e o que eu tenho. Esta variação gerou um aumento ou uma diminuição do teu patrimônio, das contas que compõem o teu patrimônio. Veja só, se eu tinha em contas a receber 100, hoje eu tenho para receber 120, o que foi que aconteceu? Uma variação de 20. O que é isso? Se aumentou o valor a receber, significa dizer que você aplicou recurso com os teus devedores. Tu estás financiando os teus clientes. Contas a pagar. Se eu devia 100, hoje devo 80, o que foi que aconteceu? Diminuiu, tu pagou 20 mais do que tu tinhas para pagar. Isso, então, tu aplicou recurso nos teus fornecedores. Então, esta variação que acontece entre o que tu tinhas e o que tu tens é o que houve aumento ou diminuição, aplicação de recursos ou busca de recursos. Isso é muito simples para te fazeres. Evidentemente que aí você vai examinar aquelas contas que não gera dinheiro, como, por exemplo, depreciação não gera dinheiro, aí tu
desloca. Algumas contas que não geram dinheiro, então tu tira fora, porque isso ajusta o teu resultado. Tá? Então isso é simples. Compara o que tu tinhas com aquilo que tu tens, esta variação aumenta ou diminuiu. Se a variação deu devedora, significa dizer que você tem, você aplicou. Se deu credora, significa dizer que deu origem, então que você buscou recurso e aí você faz o fluxo de caixa de forma indireta. O fluxo de caixa de forma direta, aí é um montante bruto, não é líquido. Lá na indireta, tu examina de forma líquida. Na demonstração do fluxo de caixa, pelo método direto, você examina o montante bruto, que esse sim é o fluxo de caixa verdadeiro. Aquele primeiro indireto, mas é um demonstrativo de origem e aplicação. No demonstrativo do fluxo de caixa de forma direta, esse você examina de forma bruta. Veja só, você tem um demonstrativo econômico, o demonstrativo financeiro. Então, lá no demonstrativo econômico, você diz, venda de mercadorias, 1 milhão. Ok? Aí tu diz assim, aonde é que eu faço o lançamento da venda de mercadoria? Então você sabe, ó, a venda de mercadoria eu lanço clientes, a origem do cliente e vendas. Muito bem. Então, se eu vendi 1 milhão, o que é que você fez? Você transferiu esse 1 milhão para clientes. Aí você compara. Se eu tinha para receber de clientes 100, vendi 1 milhão, significa dizer o quê? Que você, se não tivesse recebido absolutamente nada de clientes, o teu saldo desta conta seria quanto? 1 milhão e 100. 1 milhão da venda, mais 100 do que tu tinhas para receber. Se tu tens para receber 200, o que foi que aconteceu? 100 mais 1 milhão de venda, como eu tenho para receber 200, então significa dizer que eu recebi 900 mil. Isso aí tu faz com todas as contas, transferindo do demonstrativo econômico para o demonstrativo financeiro e faz a comparação. Veja só, logo em seguida no demonstrativo econômico diz lá, dedução de vendas, que é o imposto incidente sobre vendas. Então lá vai ter uma coisa assim, e o ICMS sobre venda, 150 mil. Muito bem. Aí você compara, transfere isso lá para o ICMS a pagar. Se eu antes devia de ICMS 20, como eu gerou 150 durante o exercício, se eu não tivesse pago nada de ICMS, eu estaria devendo quanto? 170 mil, 150 mais 20. Aí você verificou que está devendo 30. Então significa dizer o quê? Que você pagou, se você pagou durante aquele período, essa diferença. 20 mais 150, 170, menos os 30 que tu estarias devendo, então tu pagou 140 mil. E aí tu faz toda a movimentação financeira da tua empresa e aí tu sabes o quê? Aonde a empresa buscou e aplicou recurso para poder fazer uma análise, um diagnóstico de como a empresa está gerando. A lei estabelece que depois de você fazer isso, você separa esse demonstrativo em 3 grupos, que é o grupo operacional, é o grupo, as contas que envolvem as atividades operacionais, que é aquilo que as contas que são necessárias para atingir o objetivo, as contas de investimento, não é isso? As contas que envolvem a aplicação de recursos naquilo que não tem giro, não é isso? Que é imobilizado, investimento intangível, onde você faz a movimentação ou compra ou venda e essas contas, que seriam, então, contas das atividades de investimento, e depois as contas das atividades de financiamento, que envolve os empréstimos que tu buscou, não é isso? E o aumento de capital e distribuição de lucro, aonde seriam, então, as contas de investimento. Aí divide por 3 setores, tu sabes efetivamente aonde buscou recurso, aonde aplicou recurso, e a partir daí tu faz a tua análise enfim, faz análise e recomenda ao gestor aonde ele tem que mexer e como ele tem que mexer para que o empreendimento tenha sucesso e prosperidade. Com certeza a Eduarda entendeu. Eu só fiquei na dúvida seguinte, eu estou com muita caixa, falta fluxo. Falta fluxo. O fato é o seguinte, quando se falta dinheiro, ok? Porque dinheiro é consequência, ok? Se eu não tenho dinheiro, é porque alguma coisa aconteceu de maneira com que eu não estou recebendo o dinheiro. Então, aí você tem que analisar o giro desse fluxo operacional. Se eu não tenho dinheiro, por quê? Porque eu vendi com um prazo maior do que aquilo que eu tenho que pagar, aonde eu tenho que pagar antes de receber, aí você tem que ajustar esse fluxo.
ok? Ora, se eu não tenho dinheiro, por quê? Porque eu trabalhei pouco, então eu tenho que trabalhar mais. Aí equilibra. Então, o que nós temos que saber é o seguinte, é que crédito é consequência. Nunca se reclame daquilo que tu não tens. Tu tens que reclamar é por que tu não tens. E aí tu tens que buscar as alternativas para dar solução. Além da contabilidade, um pouco de filosofia contábil, né? Salésio, obrigado pela tua presença. Eu tenho certeza que não só atingiu o objetivo de esclarecer a Eduarda, lá de Belém, a Eduarda Lima, como também a várias pessoas, como eu, por exemplo, aqui, e muitos telespectadores, e, aliás, pessoal até do meio da contabilidade. Um grande abraço, até a próxima semana. Estamos à disposição e continue mandando resposta, que na medida do possível estamos aqui para respondê-las.